Tem questão de prova, abuso de direito, função social, boa-fé objetiva. Velho, essas coisas sempre estão em provas. Não tem como, assim, é uma coisa que vai estar na tua prova. E sempre tem, eu vou colocar aqui algumas questões objetivas e discursivas e você vai aprender esse assunto como ele cai na prática, tá? Eu vou te explicar exatamente como é que as bancas cobram esse artigo 187 do Código Civil, quais são também os lead cases do STJ que aparecem nas provas e como é que vocês resolvem essas questões de função social e boa-fé objetiva. Porque eu quero ser direto ao ponto, né? Ao que importa, que é a tua aprovação. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Estratégia e Carreira Jurídica. É uma grande satisfação estar com você. Peço que você se inscreva aqui no canal. Comente, de verdade, eu vejo. É para ter sentido esse projeto. A gente faz tantas questões, né? Vê um bocado de coisa, vê que esse tema aparece na FCC, na FGV, na VUNESP, a FCC adoram, né? Sempre está nos concursos de magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procurador também, mas nessas três carreiras em especial. E quem domina esse conteúdo tem uma vantagem decisiva, né? E acho que essa é a ideia. Como é que as bancas elas cobram isso aqui? Veja, analisando as provas de 2023 a 2025, eu identifiquei quatro formas principais de cobrança. Primeiro, geralmente eles pegam um conceito puro, né? Do artigo 187 do Código Civil e os elementos do que é abuso de direito. Depois a gente tem essa aplicação da função social, após a Lei de Liberdade Econômica, né, especialmente os artigos 421 e 421-A. E terceiro é sobre esses deveres anexos da boa-fé objetiva, quais são suas figuras parcelares, venire, supresse, surrec, tucoque, e também depois alguns casos práticos havendo responsabilidade civil e direitos reais. Vou colocar aqui algumas questões na tela para você ver como é que isso aqui é cobrado. Bom, agora que eu chamei a sua atenção, novamente, quero saber se você vai comentar aqui, viu, velho? Comente aqui que deu um trabalho danado, mas vamos lá, vamos devagarzinho e sempre te apresentar. Primeiro, artigo 187, quais são os seus elementos e suas pegadinhas de prova. O artigo 187 do Código Civil, ele fala assim: comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aqui nesse dispositivo, nós temos quatro elementos essenciais que as bancas adoram cobrar. O primeiro elemento é a titularidade. Você tem que ser titular de um direito subjetivo legítimo, que realmente é seu. Sem esse direito reconhecido, não temos abuso, mas sim que você está fazendo um exercício arbitrário, né, que não é seu. O segundo elemento desse artigo 187 do Código Civil é você efetivamente exercer um direito. Você está exercendo algo que é seu, né? O terceiro elemento é que você exerce esse direito, mas que você não excede nesse exercício. Ou seja, se há um excesso manifesto, você só pode ser dentro dos limites, né? E o quarto elemento para você verificar se há, enfim, um abuso ou não, é você violar um desses quatro parâmetros, que ele vai dizer um fim econômico, ou então um fim social, ou violar esta boa-fé, ou violar esses bons costumes. O que é que tem uma grande pegadinha nas provas? Muito cuidado, não confunda abuso com exercício irregular de direito, tá? O abuso do direito, ele gera, sim, uma responsabilidade objetiva, tá certo? E você não precisa de culpa subjetiva, apenas demonstração objetiva desse acesso. E isso aparece em muito das provas. Então, havendo abuso de direito, né, nós temos ali, de certo modo, uma responsabilidade objetiva. O abuso, ele não é um mero exercício irregular, ele tem todos esses plus, esses quatro elementos. Então, muito cuidado com isso. O abuso de direito é algo que excede um pouco essa razoabilidade. E, novamente, como cai em provas, a responsabilidade objetiva. Olha, agora vamos falar um pouco sobre a função social, né? A função social, e especialmente depois da Lei de Liberdade Econômica, como é que ela tem caído muito em provas, e é uma questão típica, né? A Lei 13.874 de 2019, ela revolucionou o que a gente chama de aplicação dessa função social, porque acabou criando algumas presunções que as bancas elas adoram explorar. O artigo 421-A do Código Civil estabelece que contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até prova em contrário. Mas muito cuidado, tá? Isso não elimina a função social. Isso apenas cria presunções. Inclusive, eu vou colocar aqui uma questão típica da FGV de 2023, que ela falou: uma montadora celebrou um contrato com a fabricação de peças, a respeito dos contratos na alternativa correta. E a resposta da alternativa era, letra A, o contrato presume-se paritário e simétrico. E essa presunção é o grande diferencial pós-2019, tá certo? E também lembre de um caso prático, né, do STJ, que caiu já em prova, né? Ele falou de um credor que usa uma cláusula resolutiva
para estrangular um devedor em uma renegociação que ele mesmo estimulou. E o STJ, ele considera que houve um abuso porque contraria o fim econômico social do contrato. A função social do contrato externa, ela impede que você tenha impactos negativos desproporcionais sobre terceiros. Então, memorize essa fórmula, tá? A função social interna, ela equilibra as partes. A função social externa dos contratos, ela protege contra terceiros e contra a coletividade. E isso é importante muito nas provas de magistratura. Eu até vou colocar aqui alguns julgados, né, do STJ para vocês verem, que eu achei bem importante, só para vocês darem um pause aqui e verem a importância disso, porque você cai muito em provas. Professor, e quanto à boa-fé, né? Veja, eu sei que eu estou avançando, esse vídeo ele é um pouco mais aprofundado que o normal, né? A boa-fé objetiva, ela tem muitos deveres anexos que caem muito nas provas. O que é a boa-fé objetiva? A boa-fé do artigo 422, ela não é um estado psicológico, mas sim o que chamam de estándar objetivo de comportamento. E as bancas, elas cobram intensivamente 4 deveres anexos fundamentais. Primeiro, eles falam que da boa-fé objetiva, você tem um dever primeiro de informação, ou seja, de você não ocultar dados relevantes. Um exemplo que já caiu na magistratura, uma seguradora que cobrava uma tarifa não informada por 2 anos e depois alegou que aquilo ali tinha uma cláusula, alegava um problema na cláusula contratual, né? O STJ falou, olha, isso aqui é um abuso, né, por violação do dever de informação. Dever de informação, portanto, deriva dessa boa-fé objetiva. Segundo, dever de cooperação. Facilitar uma finalidade contratual. A gente tem que facilitar entre a gente, né? Eu tenho que cooperar com você. O terceiro é um dever de proteção, né? A gente não pode expor a danos desnecessários, né? Não é porque, enfim, aconteceu alguma coisa, mas eu vou ficar expondo você o tempo todo. E o quarto é o dever de mitigação, que é o duty to mitigate the loss, né? Que é um conceito anglo-saxão acolhido pelo STJ. Aconteceu um dano, tá? Mas não é só porque aconteceu que a gente tem que fazer o mínimo para mitigar, para que esse dano não aconteça. Esses 4 deveres decorrem da boa-fé objetiva. E também nós temos algumas figuras essenciais, que é o venire, a suppressio, a surrectio e a tucoque. Sei que são termos ali em latim, né? São 4 figuras parcelares que são puro filé da muriçoca nos concursos públicos, tá? O que é o venire contra facto próprio? É a vedação a um comportamento contraditório. Qual é um caso clássico? É um locador, por exemplo, que ele tolera pagamentos no dia 10 por vários anos e depois ele exige uma multa por atraso após o dia 5. É claro que isso até poderia ser até outra figura parcelar também, mas só para você entender que é um comportamento contraditório. O cara faz algo que ele próprio reclama, por exemplo. A suppressio, ela tem até uma decorrência desse exemplo que eu te falei, é quando você perde um direito pelo não exercício prolongado, que isso vai gerar uma expectativa legítima. E a surrectio é quando surge um direito pela prática reiterada. Inclusive, eu fiz um artigo no blog, comentei recentemente sobre isso, né? Vou colocar dessa notícia do STJ sobre um direito a uma pensão alimentícia, porque o cara continuou pagando depois que acabou o prazo, sabe? Por muitos anos. E aí o STJ falou, velho, isso aqui o cara vai continuar, a mulher vai continuar recebendo, tá? Porque aconteceu uma supressão e uma surrectio. Surrectio é quando surge um direito pela prática reiterada. E o tucoque, aquela visão de Roma, né? Exatamente da traição, é que você não pode exigir de outrem o que você não se cumpre. Tucoque, né? Até tucoque é um termo em latim. Bom, sei que vai ficar um pouco às vezes confuso, mas até um exemplo real de prova da VUNESP. Um locador que aceita pagamentos atrasados por 3 anos sem protesto, depois cobra multa subitamente. E a questão falava, né, especialmente sobre essa questão do locador. E aqui eu vou colocar uma questão até bem interessante, né, da Defensoria do Rio Grande do Sul, de 2025, que cobrou sobre o sistema de direito privado, né? Essa questão é bem interessante, eu quero que vocês leiam A, B, C, D, E, todas, tá? O gabarito é bem interessante que ele fala o seguinte, ó, função social dos contratos age como elemento limitador, mas não finalístico, dos direitos individuais em relação aos interesses sociais ou coletivos, uma vez que, embora os direitos subjetivos e potestativos não precisem ser exercidos em razão de sua funcionalidade social, estão limitados por funcionalidades coletivas. No fundo, essa ideia da função social do contrato, que é de alguma maneira para você fazer com que os contratos eles não obedeçam somente fins privados, né? Para que haja também ali um limitador, né, da sua vontade, para que haja a propriedade cumprindo a função social, a boa-fé, isso é bem interessante esses conceitos, eles sempre são cobrados em provas, inclusive vou colocar aqui algumas questões, inclusive subjetiva. Tem uma questão aqui do Ministério Público MPMS 2023, falando para você falar sobre abuso de direito.
falar sobre a natureza jurídica, falar sobre a distinção de boa-fé objetiva e subjetiva. Lembre, boa-fé objetiva não é um estado psicológico, já a subjetiva é. E aqui, ó, falar sobre a jurisprudência é interessante. Alguns casos também que, novamente, eu poderia falar 40 minutos sobre esses assuntos, são 3 assuntos muito grandes, né? Mas eles são muito importantes. E a ideia aqui, na verdade, era só te dar uma palhinha para você ver como esse assunto cai em provas. Ele cai muito. Tomara que eu tenha te mostrado o quanto ele é importante para você. E que você, de alguma maneira, saia provocado a estudar mais, provocado a entender, né? Eu quero chamar a sua atenção. Esses assuntos, eles sempre caem em provas. Objetiva, discursiva e prova oral. Por favor, muito cuidado. Espero que você tenha aprendido. Um grande abraço, queridos amigos. Comenta aqui se você, enfim, ficou até mais confuso. Eu posso fazer uma parte 2 aqui, aprofundando realmente cada conceito, com cada exemplo, mas agora eu quis chamar a atenção e ver. Isso aqui cai em provas, velho, de verdade.